E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney, trazendo mais uma aula de geografia para vocês e dando continuidade então em nossa matéria, tá? Nós vamos entrar no capítulo 6, impactos socioespaciais resultantes da dinâmica da litosfera, da nossa terra, do nosso habitat. Então esse habitat ele é dinâmico, ele não para, ele se movimenta constantemente, né? Então a geografia é uma das matérias que mais tem coisas novas para ser estudada. Cada vez tem uma coisa acontecendo em qualquer canto do planeta, né? Então a gente tem que estar sempre antenado a tudo isso. E essa matéria então vai abordar os impactos, as catástrofes causadas pela nossa Terra em relação aos habitantes que o estão ocupando. Então aqui tem uma imagem, uma destruição quase por completa de um resort, né, numa área da Tailândia. O litoral da Tailândia foi uma das regiões devastadas pelo tsunami ocorrido lá no dia 26 de dezembro de 2004, que matou aproximadamente 280 mil pessoas e deixou desabrigado mais de 2 milhões na ilha, tá? Então assim, veio com uma grande onda, mas ele não aconteceu aqui. Esse epicentro vai ser um pouco mais distante desse ponto da praia, mas o impacto foi devastador no que diz respeito às construções, né? Olha as coisas aqui, ó. Algumas árvores ainda permaneceram, mas a construção de prédios ficou aniquilado, foi devastador, tá? Então isso tudo impactou muito na vida das pessoas que moravam naquela região. Enfim, quem viveu lá sofreu muito mais e ainda provavelmente vem sofrendo com a questão de reconstrução de tudo, ok? A pergunta é simples: quais são as chances de uma tragédia como a mostrada na imagem ocorrer no local em que você mora? Aqui, São Miguel do Iguaçu, na nossa cidadezinha, qual é a chance de acontecer um terremoto desse? Zero, tá? Aconteceu um tsunami? Zero, porque não temos praia. Mas se eu morasse na praia, vamos jogar esse exemplo lá para quem morava lá em Balneário Camboriú, lindo e maravilhoso, com aqueles prédios enormes, né? Você imagina se acontecesse um tsunami lá. Ia ser uma catástrofe muito grande. Bom, mas qual é a chance de acontecer em nossa região? A chance é bem pequena, é quase zero, vamos colocar. Não vamos colocar zero porque o impossível nunca pode ser dito, né? As coisas podem acontecer, mas a chance de 1 a 10 é quase que 1. Vamos colocar, né? Por quê? Porque a nossa placa tectônica, ela está se afastando da placa africana, tá? Então nós temos uma formação de uma cadeia montanhosa, a dorsal mesoatlântica, que estará aparecendo daqui a alguns milhões de anos. Quando a gente tiver velhinho, a gente vai ver ela aflorando lá no oceano, tá? E os navios forçando o seu desvio, porque vai surgir várias cadeias de ilhas ou até mesmo uma grande cordilheira por todo o Oceano Atlântico. Enfim, isso vai ser daqui milhões de anos, tá? Então a chance é 1%, ou vamos colocar 0%. Não, zero não se coloca porque pode acontecer uma tragédia, mas a gente tem que aceitar que vai ser 1% só. No que se refere às forças da natureza, há lugares mais seguros que outros para se viver? Quais seriam eles? Registro as conclusões a que chegaram. Então, quais seriam os lugares mais seguros para se viver? O Brasil seria um grande lugar para se viver com segurança, né? Porque nós não temos aqui tsunami, nós não temos aqui terremoto, nós não temos aqui furacões, nós não temos aqui vendavais, essas categorias que a natureza nos deixa sempre perplexos quando a gente assiste nos documentários, né, em relação às catástrofes, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui, quando falo em catástrofe, né, o Hollywood ele é extraordinário, né? Olha aqui, ó. Ou essa do tsunami lá da Tailândia é O Impossível, né? Essa mostra a imagem da criança e a onda ao fundo chegando, né? Depois tem outros filmes que criaram tsunami, olha o tamanho da onda, né? Terremoto, esse aqui Falha de San Andres, né? A onda, outro terremoto, não lembro o nome desse filme aqui, Tempestade no Planeta, O Dia Depois de Amanhã. Então Hollywood sempre criou filmes de ficções em cima de coisas que possivelmente poderão acontecer. Se isso existir, a destruição virá em grande escala. E não há nada, volto a falar para vocês, não há nada que nós, seres humanos mortais, possamos evitar.
Não tem o que evitar. É a natureza. Tá? Vamos construir. O máximo que podemos fazer são casas que vão suportar alguns tremores, mas eles têm uma escala que vão suportar. Acima daquela escala, ninguém pensou. Por quê? Porque ninguém recebeu, ninguém viu como é que é um tremor de 10 pontos na escala Richter. Né? E 10 pontos vai aniquilar tudo. E aí, o que eu posso ter para evitar que isso não aconteça? Né? Rachaduras em todas as partes vão acontecer, destruição, queda, morte, enfim. Mas a Terra sobrevive. O que vai destruir são as obras que nós deixamos, né? O rompimento de uma hidrelétrica, queda de prédios, arranha-céus de 50, 60, 70, 80 andares aí, então isso tudo vem a chão. Se isso acontecer no Brasil, não sobra um em pé. Por quê? Porque nossos prédios não foram feitos e não foram projetados para terremotos. Por quê? Porque em nossa região ou nosso lugar, ele não é normal, não é corriqueiro acontecer, né? Ok? Então, existem lugares sim, né? Você tem que acabar, e aí você acaba pirando se você começa a procurar assim, vou viver naquele lugar, primeiro, se sinta feliz no lugar que você está habitando e acabou. Se é para acontecer, paciência, vamos fazer o quê, né? Tsunami no Japão, Tsu, Porto, Imani, onda, né? São ondas oceânicas de grande porte causadas por tremores, erupções vulcânicas em fatores que, ao atingirem a costa, podem levantar vagas de mais de 30 metros de altura. Tá? Então, assim, as ondas elas vêm se propagando, mas conforme ela vai se aproximando do litoral, ela vai crescendo, porque o solo, o oceano, vai empurrando essa onda mais para cima. E cada vez mais vai subindo. Então 6, 7, 8, 9, chegando a 30 metros de altura. 30 metros de altura é a altura pra caramba, gente. Tá? Então assim, não foi de 30 metros que aconteceu lá nessa parte da Tailândia, mas chegou perto dos 8, 9. Falo-se em 15, falo-se em 10. Ninguém estava lá medindo no exato momento a coisa acontecer, mas o impacto foi gigantesco e ela veio em sequência, não veio uma só, veio uma, duas, três, veio destruindo tudo que estava acontecendo. E aí a pergunta, por que ocorrem terremotos? Porque Deus quis assim. Né? Tem gente que vai acabar falando isso aí, né? Tem. Porque vocês não oraram e Jesus vai punir vocês. Se fosse no tempo da Idade Medieval, com certeza poderiam ter falado isso. Olha aqui, ó. Onde é que foi a onda? O epicentro, ó. Pau! E aí depois a propagação, 1 hora depois, 2, 3, 4, 6, 10 horas depois já estava na Antártida, tá? Já tinha chegado na África, tá? Então assim, foi uma coisa assim muito forte. Nenhuma coisa viva até hoje pôde ver um negócio assim e registrar esse fato, tá? Até hoje ninguém. Claro que nessas regiões veio com menor impacto, tá? Mas a catástrofe mesmo foi nessas partes aqui, ó, da Índia, na África, né? Essas partes aqui foram impactadas muito com esse processo todo. Muito bem. Nós sabemos que os movimentos das placas, elas geram atritos, e isso que vai causar um possível tsunami em mar, porque é um atrito lá numa falha de uma placa tectônica, nessa região aqui passa uma falha tectônica, tá? Então elas estavam ali ambas coladinhas e de repente uma se deslocou. Um movimento brusco gerou uma onda gigantesca de energia. Essa energia se propagou pela Terra, saiu no fundo do leito oceânico e foi para a superfície. Aonde aconteceu, onde saiu, talvez fez uma onda pequena. Mas como a onda foi se propagando, ela vai chegar no litoral com muito mais intensidade do que fosse naquele momento. E olha a velocidade que eles mediram. 800 km por hora foi calculado a velocidade dessa onda. Então, é por isso que em 12 horas chegou muito rápido na Antártida. Só que aqui não fez nada, até porque nem tem habitação, né? Os maiores impactados foram quem estavam próximos ao litoral. Quem vive próximo ao litoral está mais sujeito a sujeito, não saiu a palavra, mas sujeito a esse impacto, tá? Então, assim, a litosfera terrestre está permanentemente em dinâmica, ela sob a atuação de diversas forças tectônicas e sísmicas. Quando submetidas à pressão, deslocando-se a lateral ou vertical, as placas tendem a reacomodar-se. Então elas estavam lá, houve uma pressão muito intensa embaixo, no subsolo, lá no magma, e chegou até em cima. Então ela se mexeu, se moveu, tá?
No Brasil, nessa parte não aparece aqui, ela está se afastando. Então aqui não tem possibilidade de acontecer um terremoto ou um tsunami, porque as placas estão se afastando. Nesse caso, elas estavam deslizando lateralmente. É o transformante, divergente, convergente e transformante, tá bom? Então nesse movimento que é o perigoso. O local exato dentro da crosta terrestre onde ocorreu o terremoto é chamado de epicentro, é o ponto. Então conseguiram medir que as ondas e o barulho mais intenso e o registro desse sismógrafo foi aproximadamente nessa faixa no litoral da Tailândia, tá ok? Ok. Bom, o ponto da superfície situado acima do epicentro é o hipocentro, perdão, a palavra do professor, hipocentro. Pá, aconteceu. Epicentro é onde a onda se propagou, onde ela saiu, tá? Onde essa energia fluiu. Depois ela vai ser. E se fosse na Terra? Então, se na Terra não teria onda, mas teria só o tremor. Então, acabou chegando na Terra, vibrando, 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 bom, abriu. E aí você vai ter aí as casas caindo e todos os prédios se desfazendo como se fossem de papelão. Desse ponto propagam-se pela crosta terrestre ondas sísmicas. Nos terremotos mais fortes, os tremores da Terra às vezes podem ser sentidos a centenas de quilômetros. Nós falamos sobre essa questão muito que aconteceu no Chile, no Equador, nessa região da Venezuela, da Argentina, lá no final, na cordilheira, né? Aconteceram alguns tremores e houve registro nas cidades do Brasil, no Goiás, em algumas áreas lá na cidade de Porto dos Gaúchos, que é o lugar que mais tem tremores, né? Por consequência de estarem talvez próximos desses epicentros, ou hipocentros, perdão. Elementos de um terremoto, então aqui vamos ter ondas superficiais, o epicentro e o hipocentro. Acontece aqui nesse meio acontece o tremor literalmente, e aí você vai ter a propagação e aí é chamada de epicentro. Ondas secundárias se propagam também, como se fosse para cima, mas para baixo também, e ondas primárias. Primárias, secundárias, aí vai se estendendo, né? Conforme vai perdendo força, ele vai perdendo também o impacto nos elementos da natureza. Terremotos naturais da crosta terrestre que se propagam por meio de vibrações, as quais podem ser percebidas diferentemente como sentidos por meio de instrumentos. Às vezes a gente não sente 1 grau, 2 graus na escala Richter, a gente nem sente, mas o sismógrafo está lá registrando. Nós vamos perceber a partir do 3, do 4 ou do 5 e começa a ser mais intenso na nossa percepção. Tá? Existem estudos que os animais percebem também o 1 e o 2. Aí. Bom, observe no mapa, a página anterior, que o epicentro da localização do Oceano Índico, muito próximo do litoral da nordeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. Então, foi bem pertinho da Indonésia, tá? Ilha de Sumatra, Tailândia, Sumatra. Então, aqui, ó, bem nesse pontinho aí. Ok? O professor coloca o mouse em cima, a tampa, né? Ele fica na corzinha verde. Bom, nós falamos sobre escala Richter, não vou voltar a esse conteúdo, é uma escala que ele vai medir de 1 a 10 e ele vai intensificar o tamanho da sua proporção em relação ao número de destruição que causa. Tá? Qual foi o terremoto mais forte já registrado? Então foi no Chile. Foi abalado pelos sistemas sísmicos que ficou conhecido como terremoto de Valdívia, assim chamado por uma cidade situada aproximadamente a 800 km da cidade capital. Ele chegou a 9,5 na escala Richter. Talvez não destruiu tanto, porque a cidade não tinha lá suas construções gigantescas, como se fosse... que acontece isso lá, por exemplo, em Dubai. Acontece isso lá em Nova York, né? Você tem uma destruição maior, né? Gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico, matando pessoas no Havaí, nas Filipinas, e o número de vítimas fatais em torno de 1.600. No entanto, foi relativamente pequeno em relação aos outros grandes terremotos, como o do Haiti em 2010, que matou 316 mil pessoas. Vizinho nosso aqui, ó, na América Central, né? O Haiti o país se formou em cima de uma falha geológica, então ali
hora ou outra vai acontecer novamente. Pode ser que daqui a um ano, daqui a um dia, daqui 100 anos, ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. Por mais que existam aparelhos fazendo medição, não há como você antecipar um terremoto, tá? Então, descartada essa hipótese. Bom, ainda não criaram nenhum aparelho que faça isso. Os terremotos que ocorrem em virtude de pequenas falhas geológicas ou acomodações de terrenos e subsolo, em geral, são bem menos destrutivos do que aqueles produzidos por um choque de placas. As placas é o transformante, beleza, vai acontecer. Agora, uma se acomoda sobre a outra, vai formar os dobramentos modernos, como é o caso da Cordilheira dos Andes ou a Himalaia, beleza, pode acontecer outra. Mas quando acontece aqui esse movimento, aí a coisa é complicada, né? Assim, a identificação dos locais na crosta terrestre onde ocorrem choques entre placas tectônicas revela simultaneamente os lugares mais propícios à ocorrência dos terremotos com maior magnitude. Então é aí que você não deve morar. Aí nós voltamos a remete àquela primeira perguntinha. Existem lugares aonde você se tornaria mais tranquilo? Não, exatamente um lugar, mas agora saber um lugar que você nunca deveria estar é onde tem as placas tectônicas se chocando, tá? E aí a pergunta é, pesquisas locais, e aí fica para você como uma pesquisa, pesquise os locais onde foram registrados os mais recentes tremores, ou os terremotos no Brasil, fornecendo os detalhes acerca desse abalo sísmico e registre as conclusões nas linhas seguintes. Então essa aí fica a tarefinha de casa para vocês, tá? Primeiro ano. Pesquisar no Brasil aonde aconteceu os terremotos e que impacto aconteceu na vida dessas pessoas. Beleza? Beleza, Creuza. Diferentes impactos sociais. Bom, podem produzir violentas catástrofes naturais, sejam elas decorrentes de outras causas, furacões, deslizamento, tsunami, erupções vulcânicas, secas, cheias, prolongadas. Isso tudo vai ser impactado na vida dos seres humanos e que não é nós que provocamos, é a natureza que causa isso em relação a nós. Então, nos coloca como uma frágil vida em cima disso tudo. Revela a fragilidade humana diante das forças da natureza. Nós não somos nada. A natureza é extremamente devastadora, né? É só você voltar para aqueles filmes que eu coloquei lá e assistam alguns deles se você tiver tempo, ou um só que seja, tá? Assistam a Terremoto, a Falha de San Andrés, mostra muito bem. Isso é mais que real, porque ela é visível a olho nu, então ela vai acontecer, tá? Então assim, o Hollywood, ou o dia depois de amanhã, quando acontecem as grandes nevascas no planeta inteiro e volta para a Idade do Gelo, a Era do Gelo pode acontecer novamente. Ela já aconteceu há vários períodos, então ela não aconteceu e nunca mais vai acontecer. Ela pode acontecer, então às vezes eu falo em sala de aula e vocês têm que entender. Eu me preocupo muito mais com o gelo do que com o calor. O calor já ficou mais que provado. Em épocas mais quentes se produziu mais alimento. Em épocas mais frias não tem o que produzir. A crise que aconteceu na Idade Média, quando aconteceu as grandes nevascas lá, e aí os ingleses passaram, os franceses passaram carência e fome, né? Foi durante a peste negra. Depois que se estudou, que ficou sabendo que houve uma erupção de um vulcão lá na Islândia, e aí aquele vulcão lá, assim como aconteceu recentemente, que parou até o tráfego aéreo por causa dos aviões que não podiam voar naquelas cinzas lá que tem o sílica, né? E acabar destruindo todas as turbinas do avião. Aconteceu um maior, 10 vezes maior do que aquele, e deixou imperceptível a entrada de luz solar, e aí houve invernos rigorosos, por 2 anos não se produziu nada. Então eu tenho mais medo do frio do que do calor. E nós somos muito frágeis em relação à natureza, nós não temos o que fazer, tá? Se começa a chover com intensidade, vai acabar enchendo tudo, vai alagar tudo. Então, beleza, aí vamos fazer o quê? Tá? Quando acontecem as erupções vulcânicas, se aqui do nada se surgir um vulcão aí, vamos fazer o quê? Vai criar uma rolha gigante para tampar isso? Ainda não foi essa ideia, né? E nem vai ter como uma ideia brincadeira dessa, né? Muito bem. Vamos parar por aqui.
para a aula não ficar muito extensa. E terça-feira o professor grava mais um vídeo para vocês, ou segunda-feira eu gravo mais um para você assistir na terça, ok? Muito obrigado e um bom final de semana para todos. Mas isso aqui é brincadeira, porque esse vídeo vai ser divulgado para vocês segunda-feira, então não tem nada de bom no final de semana não. É eu que estou gravando hoje às 13 horas e 46 minutos, ok? Obrigadão, tchau, tchau.